volta para 867, o som da resistência. É isso, então bora? Bora, apresenta o homem. Então tá. Hoje a Conexão Roots tem a honra de receber um homem que fez da própria história uma ferramenta de transformação. Das ruas de Mogi das Cruzes, das vivências como camelô, aos palcos do rap, Mano Cocada construiu sua trajetória com humildade, perseverança e compromisso com a verdade. Suas letras traduzem a realidade da periferia, a fé, a consciência e a esperança de dias melhores. Mais do que rapper e compositor, ele também fortalece a cultura hip hop como apresentador do Lado Louco Cast, abrindo espaço para outras vozes que sejam ouvidas e valorizadas. Recebemos hoje não apenas um artista, mas um representante da cultura de rua, alguém que honra suas raízes e segue mostrando que a música pode ser instrumento de resistência, reflexão e transformação. Seja muito bem-vindo à Conexão, Mano Cocada. Imensa alegria e honra tê-lo aqui conosco. Salve! Aí, a satisfação é toda nossa poder somar aí com esse projeto maravilhoso aí que é a Conexão Roots aí, né? Esse podcast aí, o trabalho de vocês aí. Me sinto honrado pelo convite, grato. Já agradeço desde já de coração. Massa. Mano Cocada, todo caminho tem um começo, né? Como foi construída a sua influência familiar, vivência de rua e muitas observações da realidade? Ou seja, Mano Cocada, como nasceu o Mano Cocada? Em que momento você percebeu que o rap seria a sua missão? Então, na verdade, não somente o rap, a música em si, ela já faz parte da minha vida desde criança, né? Mas já que estamos falando do rap, vamos falar especificamente do rap. Quando criança ainda novo, na época, um tio meu morava num bairro aqui chamado Jardim Lair. E a gente costumava muito passear na casa desse tio, e esse tio sempre curtiu muito rap, sabe? Sempre foi muito fã de rap. Então era comum a gente ir para casa dele, dias de finais de semana, e chegava na casa dele, a gente encontrava os clipes do Boni passando na TV, com NWA, entre outros raps de nome, de peso, sabe? Public Enemy, o Ten Clan, entre outros. Então, assim, a música em si, ela já faz parte da minha vida desde novo, e o rap também. Então, o primeiro contato com o rap, ele nasce através das visitas na casa desse tio, só que aí, com o passar do tempo, eu perco o contato com o rap novamente, aí depois de muitos e muitos anos, começa a passar uma minissérie na TV, não vou me recordar o canal agora, que é uma minissérie chamada Turma do Gueto, onde ali eu volto a ter contato com o rap novamente, porque essa minissérie, ela deu destaques a grandes faixas de sucesso que fizeram e fazem até hoje, e deu destaque também a nomes fortes do rap, né? Do nosso rap raiz, como Eduardo Tadeu, ainda na época de Facção Central, né? Que uma das músicas faixa era do grupo dele, que era Eu Não Pedi Pra Nascer. Aí tinha as África Brasil, com a faixa Sapo na Banca e Mano Chega Aí. Tinha a Expressão Ativa com a faixa O Pacto, entre outros. Então aí eu volto a ter o contato com o rap, né? Só que aí passou um tempo, eu perdi o contato com o rap novamente. Aí depois de um bom tempo de novo, eu volto a ter o contato com o rap de novo. Através da música Capítulo 4, versículo 3 do Racionais e da música Naquela Sala ao Cubo. Aí eu volto a ter o contato com o rap de novo, ainda como ouvinte. Até então, nesse tempo, nunca imaginava, nunca tinha passado na cabeça do Vini que um dia esse mesmo que vos fala seria um tal de Mano Cocada. Então, como ouvinte ali, eu volto a ter contato com o rap. Aí comecei a curtir, pegar gosto pelo rap. Aí na fase de adolescência ainda, eu começo a escrever as primeiras letras. Só que o interessante é que as primeiras letras minhas que eu comecei a escrever não era rap, era funk. Eu comecei no gênero funk. Só que com o passar do tempo,
as coisas veio mudando, o funk veio mudando, entrou para uma pegada mais suja, digo mais putaria, então eu já não me sentia confortável de estar cantando aquele gênero. Então ali eu tinha um monte de letras escritas no caderno, época de escola ainda, e o interessante é que naquela época de escola, por mais que eu nunca sonhava que eu ia ter uma música gravada um dia, as pessoas de escola, principalmente da minha sala, já cantavam os funks que eu escrevia. Então ali com a mudança do funk, eu pego todas aquelas folhas de letras que eu tinha escrita, rasgo e jogo no lixo. Nisso daí eu passo muito tempo sem escrever. Aí, um belo dia, na época de escola ainda, ia rolar uma prova do Saresp, aonde as escolas do estado de São Paulo, e se eu não me engano até de outros estados também, estava concorrendo aqui a gente tinha que fazer uma música com o tema da prova Saresp. Aí, só que eu já escrevia, porém eu não queria escrever. Só que aí foi surpreendente porque todas as salas juntaram para me pedir, tanto professores quanto alunos, para me pedir que eu escrevesse a música representando a escola. E a escola que ganhasse receberia a visita do rapper Rashid na época. Aí eu peguei e falei, eu não vou escrever. Aí depois de pensar, peguei e falei, tá bom, vou escrever. Aí eu começo a escrever, só que eu começo a escrever e na época um primo também da época de escola, que a gente estudava na mesma escola, eu tô escrevendo ali e meu primo tá em cima de mim, então eu não conseguia me concentrar. Acabou que aquilo tudo que eu escrevi ali do lado dele, eu catei a folha, rasguei, joguei fora. Aí depois, num canto isolado sozinho, eu comecei a lapidar tudo do zero, comecei a escrever de novo. Aí eu faço o primeiro rap. O primeiro rap na época de escola. Aí eu faço. Esse rap eu cantei em cima de uma base de um rapper chamado, o nome dele artístico é Mano Portão. Cantei esse rap. E por incrível que pareça, a gente não ganhamos, né? A escola que ganhou, a escola tinha feito um funk, eu fiquei frustrado, chateado pra caramba, eu me decepcionei porque eu não queria fazer. E eles pediram para que eu fizesse e eu fiz e no final teve essa frustração aí. Então eu parei de escrever, passei um bom tempo parado de escrever de novo. E depois de muito e muito tempo, eu fui em 2018 num show do Elhão aqui em Brás Cubas. Não sei se é começo de Brás Cubas, de Mogi das Cruzes ao começo de Brás Cubas. Num local extinto, Extinta Playground era o nome do lugar, Playground. Então eu fui num show do Elhão ali. Nesse show do Elhão estava apresentando juntamente com o Elhão o Pichote do Império ZO, o DJ Paul da RPW e o Nego Jan, do Duke Jan e Nação Hip Hop. Nesse evento, eu conheço o primeiro rapper regional, que é o M-Rap, vocalista do Fissão Nuclear. Aí ali curtimos o evento, conheci o M-Rap e tal, e eu parado de escrever, não estava escrevendo nada. Aí nisso daí o tempo vai se passando, e um belo dia rolar um show do Racionais MCs aqui em Mogi das Cruzes, na extinta T-Blue. E eu já estava decidido que eu não ia nesse show. Só que aí acho que 1 ou 2 dias antes eu resolvi ir em cima da hora, fui procurar o ingresso e não achava o ingresso, e eu mandei mensagem para o M-Rap, peguei e falei, ó, na onde que eu arrumo o ingresso do Racionais? Aí ele falou, então, tem uma parceira minha querendo comprar esse ingresso também. Eu acho que ela sabe quem é que tá vendendo, só que eu não sei se ela vai conseguir buscar. Eu vou passar o contato dela para você e você conversa com ela. E eu não imaginava que essa parceira era nada mais, nada menos que Lauren Priscila, porque eu já escutava as músicas da Lauren. Porém, eu nunca passou na minha cabeça que a Lauren era de Mogi, que um dia eu ia conversar com ela, que um dia eu ia fazer vários rolês com ela. Então aí ele me passa o contato da Lauren, ali a gente troca ideia, e ela tinha um cara ali que estava vendendo 2 ingressos, porque ia ter o show do Racionais, só que no dia caiu um jogo do Corinthians. E o cara não queria deixar de ver o timão dele, né? Aí pegou e foi vender o ingresso. Então eu fui lá, busquei o ingresso, meu e da Lauren, isso daí eu conheço a Lauren. Aí no show do Racionais eu conheço uns outros rappers, né? Como, por exemplo, o Fernando Big Master. Acredito que DJ Zil do Banca 121 estava na época. E uns outros que eu não vou me recordar.
Aí nisso daí eu começo a fazer amizade com o pessoal do movimento, a gente começa a fazer uns rolês junto. A Lauren tava tendo show direto para fora, né? Ainda hoje tem, né? E na época ela tava tendo show direto para fora. Então todo show que ela ia fazer, eu recebia o convite para estar presente, para assistir esse show, para colar junto com ela, com a galera. Ali a gente começa a fazer os rolês junto, aí essa vivência aí foi reacendendo aquela chama de compor de novo. Esses rolês me trouxeram inspiração para voltar a escrever de novo, foi na onde eu voltei a escrever. A primeira música ainda, depois dessa fase toda aí que eu volto a escrever de novo, a primeira música que eu volto a escrever para valer, a me dedicar como rapper mesmo, é a Sol da Justiça, que é um rapper cristão que... Esse rapper, ele nasce na mesa de um bar tomando cerveja. Só que interessante que enquanto eu escrevi essa Sol da Justiça, ali no meio desse processo, no meio desse período, eu sou vítima de um assalto, a qual esse assalto me motiva a parar de escrever a Sol da Justiça pela metade e começar a escrever uma outra música chamada Camisa Branca. Aí eu escrevo a Camisa Branca, então, embora a Sol da Justiça tenha sido a primeira ali, eu acredito que a Camisa Branca eu não posso falar que foi a segunda, porque foi uma música que eu parei bem. Eu comecei a escrever ela na metade da Sol da Justiça, porque foi algo muito forte que me motivou a escrever, e tem uma história muito forte com essa música, com esse trabalho. Então eu acredito que as duas foram a primeira ali, que eu volto a me dedicar como um rapper, Sol da Justiça e Camisa Branca. Nesse tempo ainda, sendo apresentado como o RDG, representante do gueto. Só que com o passar do tempo eu cheguei à conclusão que eu parei para pensar comigo, o que é um representante do gueto? E eu cheguei à conclusão que representante do gueto é todo aquele que transmite a verdade através da arte, seja ela um rap, um funk que eu falo é um funk que passa visão, um funk de mensagens positivas, seja ela um rap, um funk, e todo outro tipo de arte. Eu acredito que todo esse ramo artístico que procura passar uma certa visão, a qual essa visão ela vem para tirar a molecada aí, quem sabe, do mundo do crime, tirar a molecada aí, desviar um pouco seu foco e sua atenção da rua, trazendo mais para o lado artístico, puxando mais para o lado da cultura, para que amanhã ou depois essa molecada não venha se desviar para o crime, talvez parar dentro de um caixão. Eu cheguei à conclusão que todo esse tipo de pessoas que fazem essa arte são representantes do gueto. Então eu precisava de um nome artístico único. Então eu liguei a minha história já como camelô, né? Porque eu vendia cocada, vendia quebra-queixo e tal, vendi muito doce caseiro no centro de São Paulo. E interessante que desde o começo lá, quem me conheceu lá atrás, lá na minha época de camelô, a minha amizade lá do meu ciclo de camelô, eles sempre falavam pra mim, falou, mano, não é representante do gueto, é Mano Cocada, seu nome tem que ser Mano Cocada, porque Mano Cocada é sua identidade, e amanhã ou depois vão te questionar o porquê Mano Cocada, e você tem uma história pra contar, então seria mais interessante. Então daí eu volto às minhas origens, às origens de camelô, aí eu cheguei à conclusão que era isso, Mano Cocada. Aí de lá pra cá tamo aí, chegando pros 4 anos aí de carreira aí, tentando aí, tamo na luta aí dia após dia aí pra se manter firme aí dentro desse cenário aí. Opa, maravilha, vai daí, JP. Pá, vou daqui. Então vamos lá, o primeiro tiro no peito. Você falou um pouco aí, né, mas queria que você especificasse mais qual é a principal mensagem que você quer deixar para quem ouve o seu som. Então, eu faço um tipo de rap que eu costumo falar que o meu rap é um rap reflexivo, né? Tem aquelas pessoas que se identificam com o gênero boom bap, tem aquelas pessoas que se identificam com love song, aquelas pessoas que se identificam com um rapper mais underground, tipo exemplos, RPW, Dr. MCs. Eu costumo dizer que o meu rap é um rap reflexivo. O que é um rap reflexivo? Um rap reflexivo é aquele rap que você canta ele e a pessoa não somente escuta, mas ela para pensar, repensar, entender o que você está transmitindo, qual é o tipo de mensagem que você está querendo levar, o que você está falando naquela mensagem.
E por que rap reflexivo? Rap reflexivo também foi uma forma que eu me encontrei de não me rotular dentro do rap, porque hoje em dia é comum você ver pessoas que você pergunta para ela, qual é o seu rap? Ah, eu sou boom bap, eu sou rap cristão, tal. Não, eu sou um rap reflexivo. Um rap reflexivo é um rap que me dá o direito, a abertura de falar de tudo, que nem eu posso fazer um rap cristão como eu tenho rap cristão, mas eu também tenho um rap que fala do crime. Só que aí é que tá. Quando eu falo sobre o crime, eu tenho duas formas de falar do crime. Eu tenho a forma banalizada e a forma politizada. Quando eu falo na minha música do crime de uma forma banalizada, eu estou incentivando você a ir para o crime e cometer tal ato. Agora, quando eu falo para você do crime na minha música de uma forma politizada, eu estou mostrando para você os dois lados da moeda, que o crime não compensa, que no final o caminho é só cadê o caixão, não tem outro caminho. Então, assim, eu procuro diversificar muito meus trabalhos, né? Faço um tipo de rap reflexivo, procuro diversificar muito. Ao mesmo tempo que você vai me ver ali cantando um rap cristão, você vai me ver cantando um rap que fala sobre o crime de uma forma politizada, você vai me ver cantando um love song, entre outros tipos de temas, abordando outro tipo de temas. Então foi uma forma que eu encontrei dentro dessa palavra rap reflexivo, uma forma que eu encontrei de não me rotular e de levar todo tipo de mensagem, porque eu acredito que todo tipo de mensagem é necessária. Eu costumo falar muito sobre isso, que é o seguinte, nós que somos do rap, a gente fomos mal acostumados e temos mau costume de bater somente no sistema, focar somente no sistema, fazer rap somente criticando o sistema, quando tem outros milhares de assuntos passando batido, né? Outros milhares de assuntos não menos importantes, porque sim, criticar o sistema é importante, mas tem outros assuntos muito importantes também que não devem ser deixados de lado, e muitas vezes nós que somos rappers acabamos deixando de lado. Exemplos de assuntos que são deixados de lado, por exemplo, preconceito. Eu tenho uma música que fala sobre preconceito, o nome desse rap se chama Sem Preconceito, que é uma participação com um irmão rapper Cristiano, né, que é um rapper da Bolívia. Hoje em dia ele vive aqui no Brás, né? Só que a origem dele é boliviana. Depressão. Eu tenho um rap que fala sobre depressão, que é um rap que eu canto com o rapper Alex W12. Então, assim, o rap reflexivo foi a forma que eu me encontrei dentro do rap, achei a minha identidade e foi a forma que eu encontrei de não me rotular dentro do rap, porque muitas vezes você vai ver assim, que nem eu tava conversando, falando do W12, ele apareceu aí, ó. Porque foi que nem eu tava conversando outro dia. Salve aí pro W12 rapidinho. Salve aí, W12, boa noite. Salve, meu parceiro, boa noite, W12, seja bem-vindo, satisfação total. Então foi que nem eu falei pro W12 outro dia, quando a gente tava conversando lá no podcast, e também já falei para outros conhecidos, Gilieno, já falei para outros conhecidos. O que acontece? Muitas vezes você vai fazer um rap cristão, e pelo fato de você fazer um rap cristão, você acaba se rotulando só aquilo ali. Então, tipo assim, você faz um rap cristão, só que aí amanhã ou depois a pessoa vai ver você cantando um rap que fala sobre o crime, aí a pessoa vai falar, pô, mas calma aí, mano. Você não faz um rap cristão? Como que você tá falando do crime? Mas aí é o seguinte, a questão não é se rotular, não é o tema que diversifica, que varia, mas é como você leva a mensagem. Que nem, eu posso sim cantar um rap cristão e falar do crime ao mesmo tempo, desde que eu fale do crime de uma forma politizada. O que é uma forma politizada? É a forma que eu te falo do crime, te mostrando os dois lados da moeda, e que no final é só prejuízo, é só dor e tristeza para a família. Então, tipo assim, eu tenho diversos trabalhos diversificados, né? Eu tenho love song, eu tenho rap cristão, eu tenho rap que ataca o sistema, eu tenho rap que fala sobre depressão, sobre preconceito, né? Rap que fala sobre o crime, que nenhum exemplo. A música Camisa Branca, ela tem uma história muito grande e muito forte na minha vida, porque essa música ela surge através de um assalto que eu sofri. Eu começo a escrever essa música. O tempo que eu começo a escrever a letra dessa música,
eu precisava de um clipe. E eu pensando, mas como que eu vou fazer um clipe? Eu não posso fazer um clipe qualquer. Eu tenho que fazer um trabalho que chame a atenção do público, que o público se interesse em ver aquele trabalho. Então ali eu começo, através da letra daquela música, eu começo a imaginar como que seria esse videoclipe Camisa Branca. Isso abre a minha mente e me dá a imaginação de escrever um roteiro. Então eu faço a primeira vez na minha vida, eu nunca tinha feito, foi uma experiência surreal. Eu escrevo o roteiro desse videoclipe Camisa Branca todo, aí vou atrás dos personagens, houve muito barramento, impedimento para que esse clipe não acontecesse, né? Porque a história desse clipe é muito longa, né? Só que eu ainda continuei. Eu insisti, gravei esse clipe, aí depois de gravado, depois de 30 dias, o produtor me entrega esse clipe, eu solto no YouTube, e eu não tive um bom resultado. Aquilo me frustrou. Aquilo me decepcionou, porque eu me dediquei tanto naquele clipe. Eu imaginei tanto como que seria, eu fui atrás de personagem, eu fui atrás disso, de aquilo, e no final eu não tive um bom resultado. Aí o que acontece? Eu soltei o clipe no YouTube. Aí tá, não tive um bom resultado. Detalhe, começando. Falei, mano, vou parar. Ninguém tá ouvindo o meu som, eu não sou bom no que eu faço, ninguém gosta da minha arte. Aí nisso daí passa um tempo. Aí soltei no YouTube, não tive bom resultado. Aí passa uma semana, eu começo a distribuir esse clipe. Eu solto o clipe no Kawaii, passa uma semana eu solto no TikTok, aí vou soltando. Aí passou um belo tempo, um certo dia eu tô saindo, porque na época eu morava ali numa pousada ali no centro de São Paulo e tal, trabalhava como camelô. Um certo dia eu tô saindo cedo para ir trabalhar, tô empurrando meu carrinho de doce caseiro que eu vendia na época, e chega para mim um convite no Facebook de um mano chamado Alcine. Olha o nome, Alcine. Eu nunca ouvi esse nome, é um nome bem diferente. Aí tá. Só que eu não conhecia o mano. Então eu não aceitei esse convite. Só que pelo Messenger eu dei um salve no mano. Peguei e falei, opa, bom dia, tudo bem? Tudo bem e tal, mano. Aí o mano pegou e falou assim, ó, mano, eu me chamo Alcine, eu moro na cidade de Pernambuco, uma cidadezinha chamada Caruaru. E eu tô dando um salve em você, mano, pra falar que eu tô preso aqui nas cadeias de Caruaru e eu tô curtindo seu clipe Camisa Branca, mano. Aí eu peguei e falei, beleza, irmão, gratidão, Deus abençoe, Liberdade vai cantar e tal, e passou, tá ligado? Aí eu pensando comigo, mas será, mano? Aquilo gerou uma dúvida na minha cabeça. Eu pensei, será, mano? E eu tô indo, tô seguindo meu destino, né, meu trabalho. Aí eu não falei com ninguém, ninguém sabia, somente eu e Deus sabia, né? E eu liguei meu pensamento em Deus. Peguei e falei, Senhor, se é verdade que isso está acontecendo, eu quero uma prova. Ninguém sabe disso. Só eu sei. Se é verdade, eu quero uma prova. Aí eu chego numa determinada rua no Brás, que eu encontro um parceiro meu, o Paulo. Aí ele pegou e falou assim, ô Cocada, chega aí e tal, preciso falar com você. Aí eu encostei, né? Aí ele pegou e falou assim, mano, você não sabe na onde seu clipe tá. Peguei e falei, na onde, mano? Ele nas cadeias de Pernambuco. Peguei e falei, como assim, mano? Na tela do celular dele, ele colocou o cara dentro da cela, o cara curtindo o clipe. Aí eu repaginei tudo, eu voltei lá atrás e eu fui entender o porquê que esse clipe estava dando errado para mim desistir da gravação desse clipe. Detalhe, na finalização do clipe, até o meu carrinho lotado de doce eu perdi pro Rapa. Então o que acontece? Aí eu fui entender o porquê que esse clipe estava dando tudo errado, conversando com um parceiro, o Fábio do Rap, que faz rap cristão. Aí o Fábio do Rap pegou e falou assim pra mim, falou, Vini, você não se ligou ainda, né? Por que seu clipe tava dando errado? Eu peguei e falei, mano, como assim, mano? Não tô entendendo. Ele pegou e falou assim, mano, deixa eu falar uma parada pra você. Você pregou a palavra de Deus sem usar uma palavra da Bíblia, mano. Peguei e falei, como assim, mano? Ele pegou e falou, mano, você viu a forma que você construiu o clipe? No começo do clipe, você entra assaltando uma pessoa e você morre sendo assaltado, mano. O que a gente planta nessa vida, a gente colhe, mano. É bíblico. E qual era a probabilidade desse clipe bater dentro de uma cadeia, mano? Então, assim, obviamente, mano, foi destinado por Deus? Foi destinado por Deus o clipe chegar lá. Mas teve energias negativas que queria impedir desse clipe chegar, porque a mensagem ia chegar. Porque a mensagem ia chegar para uma pessoa que precisava daquela mensagem.
uma pessoa que estava atrás das grades, que hoje eu não tenho contato mais com essa pessoa, mas eu acredito que essa pessoa pode ter mudado de vida a partir daquele dia. Porque muitas vezes quando a gente para tomar certas atitudes, principalmente quando se trata de fazer maldade a pessoas, a gente nunca paramos para pensar que essas atitudes que tomamos, um certo dia ela retorna para a gente. Talvez não da mesma forma, mas ela vai retornar. Porque nossa vida ela é isso, né? Ela é como um restaurante. Você se serve à vontade, porém você não vai embora sem pagar a sua conta. O cara estava lá dentro da cadeia, o cara cometeu algum crime, alguma coisa para estar lá e estava lá. E esse clipe chegou para ele, um clipe que eu entro como assaltante e morro sendo assaltado. Talvez ali, a partir daquele dia, o cara botou a mão na consciência, pegou e falou, mano, o que eu tô fazendo da minha vida, mano? Talvez hoje em dia esse cara, ele é um cristão, tá dentro de uma igreja, ou talvez também não tá. Talvez o cara, ele simplesmente saiu de lá, saiu do crime, tá trabalhando, tá com a família dele de boa, porque é nisso que eu acredito. Não é levar a mensagem, é qual é a forma que você quer que a mensagem chegue. Outra coisa que eu me importo muito, meus raps, tipo assim, em música solo minha, você não vê palavrão. Porque eu acredito que o meu som ele tem que chegar tanto para criança quanto para idoso. Agora, assim, que nem tem uma diferença. Quando eu faço feat, que eu faço participação, que eu estou fazendo um som em parceria, eu dou a liberdade da pessoa escrever, dela se expressar da forma dela. Se houver palavrão, é da parte dela, da minha nunca. Se você pegar qualquer música minha solo, você não vê palavrão. Então eu me importo muito com isso quando eu estou escrevendo. Qual forma que eu quero levar a mensagem, como que eu quero que a mensagem chega e para quem que eu estou direcionando aquela mensagem. Porque eu já me preocupo muito nessa questão do palavreado, porque o meu som ele não pode ser um som restrito, não pode ser um som que, um exemplo, a Cris Roots ela está escutando, só que aí, vamos dar um exemplo, ela vai ter que parar o som na metade do som porque o som fala um palavrão e talvez a filha dela pequena está do lado dela. Não, o meu som ele tem que chegar para todo mundo. Então, a minha forma, como eu me encontrei, me identifiquei no rap, foi dessa forma, sendo um rap reflexivo, um rap de reflexão. Maravilha. Tem uns recados na tela, né? Começar pelo Binho. O Binho tá dizendo o seguinte: porta-voz da favela, som que tive a honra de escrever com esse monstro do nosso rap nacional. Porta-voz da favela foi uma música interessante porque... Calma aí, deixa eu só ver quem que tá dando um salve aqui. W12, Mano No, salve No. Então, voltando ao assunto, Porta-voz da favela foi uma música interessante porque, assim, na verdade, o Binho sabe disso que eu vou falar agora. A Porta-voz da favela não era para ser eu e o Binho. Era para ser eu e o M-Rap, do Fissão Nuclear. Eu convidei o M-Rap, só que aí ele ficou enrolando. Falei, não, deixa quieto. Aí eu chamei o Binho topou na hora. Aí começamos a escrever, fizemos ali. A ideia da Porta-voz da favela não era Porta-voz da favela. O tema da música era Pelos Lugares que Passei. Se você escutar essa música, o Binho ele faz um backing vocal, né? Ele começa ali, pelos lugares que passei. Então, era isso. Aí só que eu fui construindo a letra e tem um amigo nosso, meu e do Binho em comum, que é o Fernandão, que eu lembro que uma vez eu estava escrevendo uma certa música e eu peguei e falei pro Fernandão, eu tava com 3 temas em mente. E eu falei pro Fernandão, falei, Fernandão, escolhe um tema para essa música. O tema que você escolher vai ser o nome da música. E um desses temas era Porta-voz da favela. Só que acabou que essa música que eu tava escrevendo na época, que era uma música minha solo, eu não escrevi. Aí depois de muito tempo veio essa Porta-voz da favela, que é a que eu canto com o Binho agora, que no início a ideia não era Porta-voz da favela, era Pelos Lugares que Passei, só que aí eu lembrei dessa ideia que eu tive com o Fernandão. Aí fomos construindo a música ali e tal. E ali, com a construção, eu cheguei à conclusão que era Porta-voz da favela. No refrão dessa música, foi eu que escrevi o refrão. Eu escrevi o refrão, peguei e mandei pro Binho. Falei, Binho, o que você acha desse refrão? Aí ele pegou e falou assim, ficou bom. Peguei e falei, Binho, esse refrão ficou uma bosta, mano. Eu vou escrever outro refrão mais top, mano. Aí eu peguei na hora, eu comecei a escrever ali. Porta-voz da favela, né? Que é o refrão que é cantado hoje, né?
Entre vielas e becos, onde andei, não vacilei, representei onde cheguei, fiz minha parte no rap e eu sei. Sou porta-voz da favela, sigo narrando a verdade contra a podridão do sistema e toda a crueldade. Então ficou esse refrão e por isso veio o porta-voz da favela e também da ideia do Fernandão. Aí nisso daí a gente tinha que fazer o clipe, né? O clipe da porta-voz da favela, eu e o Binho fizemos junto. E foi muito legal a construção desse clipe, porque foi algo que foi bem estudado, a gente sentamos junto, trocamos essa ideia para ver como que a gente ia construir esse clipe. Aí eu peguei e falei, Binho, vamos fazer esse clipe roteirizado? Só que eu não tenho ideia de fazer ele todo roteirizado, eu quero roteirizar algumas cenas que são mais impactantes. Aí o Binho, não, demorou. Ali eu comecei a escrever alguns trechos ali de roteiro e saiu o clipe que é conhecido hoje aí. Boa. Ele também está dizendo o seguinte: Mano Cocada, mente pensante, representante do nosso Lado Louco Cast, São Paulo, Marcão, de São Paulo, marcha no que é meu. Nossa, eu não tô conseguindo ler, JP, você consegue? Marcha no que é meu, mano. Monstro do nosso rap nacional. Boa. O Alex, né? Melhor deixar tipo rap de mensagem. Canta Mol, salve Vini. O 12, mano, firmeza, gratidão por ser contemporâneo meu. Cris Roots, diva, JP, mente pensante, salve 12, máximo respeito. E eu quero dizer que logo menos, né, tem um trabalho que está chegando, né, meu, com o W12 e também com uma galera maravilhosa, né, que é o Boca Miúda, vários convidados. Então daqui a pouquinho tem novidade chegando. Estamos na guarda aí, sabemos que vai vir um trabalho maravilhoso. E falando em trabalho maravilhoso, eu não posso deixar de citar, né, que ontem saiu o clipe do meu parceiro Big Master, né? O nome do clipe é Minha História, com participação do Preto R. Se vocês puderem depois, vai lá dar uma atenção que o clipe tá muito massa, sabe? Mané Guerreirão tá aí na luta aí há 1000 anos também, sabe? Representante do nosso rap nacional, nosso rap mogiano aí. E eu acho que é isso, né? A gente tem que fortalecer os nossos, né? Opa, maravilha! O rap, ele sempre foi mais do que entretenimento. Ele é denúncia, identidade e transformação. Na sua opinião, qual é a responsabilidade de quem segura o microfone diante da realidade que estamos vivendo hoje? Salve, Arthur! Beijo! Então, Eu não sei, Cris, se você chegou a ver uma logo minha que eu criei há pouco tempo atrás, que ele é um microfone com umas bombas dentro. Sim. Foi até mesmo baseado nisso daí que me veio essa ideia de criar essa logo. Porque nós que estamos com o microfone na mão, a gente temos uma responsabilidade muito grande, porque como eu falei, a palavra ela tem o poder de transformar vidas. Seja tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. É por isso que eu falei. Quando eu estou escrevendo, eu penso muito no que eu vou falar, como que eu quero transmitir a mensagem, que público que eu quero que essa mensagem chegue. No meu caso, é todo público, né? Estou abrindo um parênteses aqui. No meu caso, é todo público. Então, eu vou fazer uma música que ela possa chegar desde a criança de 5 anos até o mais idoso. A gente sabemos que a palavra, ela tem poder. O microfone eu vejo ele como se fosse uma arma. Quando você pega no microfone, é a mesma coisa que você está pegando num fuzil, você está pegando num revólver. Você tem o poder de matar uma pessoa com uma palavra sua, com o que você fala, com o microfone na mão. Então, assim, eu vejo que é muito importante a gente se atentar para tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente escreve, toda a mensagem transmitida, porque você pode tanto salvar uma vida através da sua arte, através da sua voz, da sua música, através da arma que está na sua mão, que é o microfone, como você pode
Matar uma vida. Vamos imaginar que o microfone é uma arma e você tá com ela em punho, você tá com ela na sua mão. Você tem que pensar muito antes de puxar o gatilho. Porque depois que você puxa o gatilho, a bala não vai voltar para trás. A responsabilidade que você vai assumir depois que você puxar aquele gatilho é uma responsabilidade muito grande. As consequências é muito grande. Então, eu vejo de uma maneira super importante a gente se atentar para tudo que a gente fala, para tudo que a gente escreve, a forma que a gente está transmitindo a mensagem, para quem que a gente quer que a mensagem chegue, porque com uma mensagem você pode transformar a vida, pô, tanto para o bem quanto para o mal. Como eu falei, eu fiz o Camisa Branca, eu passei uma mensagem ali. Eu entrei nesse clipe como assaltante, eu morri sendo assaltado. O clipe parou atrás de uma cadeia. Então, quer dizer, o cara que estava lá, que ele viu, talvez ele nunca tenha parado para pensar nisso na vida dele. Talvez naquele momento ali ele caiu em si, aí ele falou, poxa, mano, o que eu tô fazendo da minha vida, mano? Quantas pessoas será que eu roubei lá atrás, que eu sequestrei? Talvez eu matei alguém lá atrás. O que eu tô fazendo da minha vida, mano? Eu uso muito um exemplo, eu costumo usar muito um exemplo, que é o seguinte, você faz uma música, que nem eu tenho uma música chamada Soldado do Tráfico. Essa música é uma música baseada numa vivência aqui, dentro da minha casa aqui, que a gente tivemos essa vivência com meu irmão caçula, né? Que hoje está aqui com nós, mas já teve lá atrás das grades, né? Ali eu tô contando uma pequena parte da história dele, que quando era mais novo ele sonhava em ser jogador de futebol, aí ele vai se envolvendo com falsas amizades, conhece a droga, de usuário ele passa a traficante, aí vai e cai lá dentro. Então o que acontece? Eu uso um exemplo que é o seguinte, você escreve um rap de mensagem, falando das drogas, falando do tráfico, do crime, do assalto, do sequestro, seja lá do que for, falando da forma politizada, aí suponhamos que você está lá falando das drogas, e um cara que ele é viciado, que talvez ele já foi ali internado na clínica de reabilitação umas 4, 5, 6, 10 vezes, e ele não teve força para se libertar desse vício, esse cara, ele escuta o seu som, e o seu som, ele chega como um gatilho para o cara. Através do seu som ali, o cara, ele começa a pensar na vida dele, ele começa a refazer a vida dele, ele começa a arrumar forças para poder se libertar. Então, mais para frente, esse cara, ele é liberto, né? Ali é um processo que ele vai passar ali, refazendo a vida dele, repensando, reconstruindo, um processo de reconstrução, e ele é liberto, enfim. Suponhamos que ele foi liberto através de uma música que ele ouviu sua. Aí, o que acontece? Aí, você chega na esposa desse cara, na mãe desse cara, que já internou ele umas 4, 5, 6, 10 vezes, e o cara, quando saiu da clínica de reabilitação, ele saiu, teve recaída, ficou pior do que estava antes. Aí você chega na mãe desse cara e na esposa desse cara, e você pergunta para ele, qual que é o preço de ver o seu filho, o seu marido liberto das drogas? Não tem preço. Não tem preço. Todo o dinheiro do mundo que você pagasse ali não iria pagar. Talvez a mãe daquele cara, a esposa daquele cara, gastou um dinheiro alto acreditando na recuperação dele, internando ele em clínicas de reabilitação, só que quando ele saiu, ele caiu. E isso não é uma fala, tipo assim, criticando. Não. Todos nós somos sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos a falhas, ao erro. Que nem ali a família acreditou que ia internar ele ali e tal, e ele ia sair, ele ia melhorar. Ele saiu melhor. Só que quando chegou aqui fora, ele caiu novamente. Só que aí, ele escutou uma música sua, aquilo ali despertou um gatilho na mente dele. Aí ele falou, não, calma aí. Ali ele encontrou força para se reconstruir, para se refazer, para recomeçar a vida dele de novo, longe do vício, longe das drogas, do álcool, da prostituição, do crime. Você chega na mãe de um cara que
que é liberta ali por uma música sua, na esposa, poxa, falta palavras para ela te agradecer, porque elas tentaram. Elas internaram ele umas 4, 5, 6, 10 vezes, e todas as vezes que ele foi internado, quando ele saiu, ele caiu de novo. Mas através de uma música sua, ele se regenerou, ele se recuperou. Então isso é o poder que a gente temos. Com por isso tem que ter responsabilidade, né? Rap é responsabilidade porque ele também cura. Então, é o poder que a gente temos. Com o rap, a responsabilidade que a gente temos sim que estar ciente que quando a gente estamos pegando no microfone, a gente não estamos pegando simplesmente no microfone. Você está com um revólver na sua mão quando você está com o microfone. Sim. Quando eu e o W12 escrevemos a música Depressão, essa música, até hoje, eu digo que ela foi a música mais difícil para mim fazer. Porque antes de eu chamar ele para fazer a depressão, já vinha tempos e tempos que eu vinha tentando falar sobre depressão e não conseguia. Não porque eu passei, porque eu não passei. Mas porque é um assunto pesado, é um assunto delicado, é um assunto que dói, que mexe. Mesmo que você não passou, mas dói, pô, você falar sobre isso. Ali a gente escrevemos e ali a gente mostra os dois lados da depressão, né? A minha parte, primeira parte ali, eu mostro o meu lado se entregando para a depressão, né? E no final, na parte do W12, ele mostra totalmente o contrário. Ele mostra que sim, é possível vencer a depressão. É possível se regenerar. Então, tipo assim, a ideia foi essa. A ideia foi o quê? Por mais ali que eu mostrei que eu estava me entregando, o W12 ele já vem mostrando o contrário. Ele já vem mostrando que é possível assim, você se regenerar, você se libertar dessa depressão. Então foi ali mostrar os dois lados, embora no começo eu mostrei o lado negativo, mas mostrando também que tem uma força maior, que você pode se regenerar, você pode ser liberto, você pode se recuperar. O Binho tá nos acompanhando, o Binho passou por depressão, pô. Onde é que você, desculpa te interromper, só fazer uma pergunta que cabe nesse contexto. Onde é que você busca inspiração para escrever as rimas sobre esses assuntos? Então, minhas músicas, elas são inspirações de vivências. Elas são inspirações de vivências da minha própria vida, às vezes não somente da minha vida, mas da vida de pessoas próximas, né? Pessoas que eu conheço, que passaram por situações, né? Então aquilo ali serve de inspiração. Eu vou vendo ali meio de longe, talvez até de pessoas que eu não conheça também, como no caso da música Colecionando Frustrações. A música Colecionando Frustrações, até hoje, de algumas pessoas que ouviram, poucas pessoas entenderam o que eu queria realmente dizer na Colecionando Frustrações. Porque a música Colecionando Frustrações, ela é uma música para baixo. Ela é uma música que ela mostra, tipo assim, uma negatividade. Mas o que acontece? Muitas pessoas não sabem que a Colecionando Frustrações, ela foi uma música que ela foi feita para o Dia das Crianças, a qual eu não estava falando da criança que está aqui, ó, no meu bairro, está no outro bairro, está dentro da sua casa. Eu estava falando de uma criança que vive como um morador de rua, no centro de São Paulo, batendo no vidro dos carros, pedindo, muitas vezes desprezada, sabe? Aí que acontece? No refrão dessa música eu falo assim, ó. Eu me coloco como personagem principal. No refrão dessa música eu falo assim: o meu rap narra o amor, o meu rap narra o amor, a dor, a felicidade. Narra o ódio de quem olha pra mim com maldade. No mundo onde buscam milagres atrás da cruz de joelhos, minha oração é um parafal com sua cabeça aberta ao meio. Aí você pega. Pô, mas que refrão é esse daí? Mano, se você pegar, você fazer uma pesquisa, eu vivi no centro de São Paulo, embora eu não fiz essa pesquisa, mas se você fizer uma pesquisa, você andar ali, pesquisando ali entre cada morador de rua, entre cada criança que vive ali naquela situação ali, você vai ver que muitas daquelas crianças ali, por mais que um dia elas tiveram um sonho de ser um jogador de futebol, um sonho de ser alguém conhecido, ela já passou por tanta frustração, por tanta decepção, por tanta humilhação na rua, pedindo, talvez catando comida do lixo, sendo humilhada, desprezada,
que se você for pegar a porcentagem do sonho dela que ela tinha de ser um jogador de futebol e a vontade que ela tem de vencer tacando o revólver na cara de alguém, você vai ver que a porcentagem que ela tem de sonhar em ser um jogador de futebol é bem pequena. Por quê? Ela já está no fundo do fundo da depressão, já está no fundo do poço. Ela já chegou ali ao extremo, para ela não tem mais jeito. Ela já se acostumou a ser humilhada. Não que isso faça bem, não que seja algo que ela acostumou trazer para a vida dela, mas já faz parte do seu cotidiano. Ser humilhada, ser desprezada, ser maltratada, ser olhada com indiferença. Quantas e quantas vezes a gente passamos, pô? E aí o que acontece? Muitas vezes, é o que eu falo também, ser MC não é somente você catar uma caneta, escrever rima, catar um microfone e cantar, não. Isso daí é a parte mais fácil de se fazer. Fazer rima, catar um microfone e cantar é a parte mais fácil de se fazer. Ser MC é você sentir a dor do seu próximo. Ser MC é você se colocar no lugar do seu próximo. Sentir o que ele sente. O Fábio do Rap, uma vez, é que ele não está acompanhando a live, mas ele viveu essa história comigo. Eu estava uma vez na 25 de março, quando eu ainda vivia lá, trabalhava lá, e eu conheci ali um senhor, que esse senhor, para mim, ele foi uma grande lição e é uma grande lição. Eu conheci um senhor chamado Luano do Recife. Esse senhor, ele foi cantor de brega, muitos e muitos anos lá atrás. E esse senhor, eu conheci ele através de um amigo ali que é um cantor de forró, né, que é o Valdeci Moreno. Aí eu conheço esse senhor, e esse senhor, ele começa a se abrir ali com a gente ali, falando que está passando dificuldade na casa dele, que tá ele, a velhinha dele, ele tem uma netinha lá que é uma criança e tal. Aí tá, beleza. Eu, como MC, e não somente como MC, como ser humano, eu vou até isolar essa parte do MC, mas eu como ser humano, eu senti a dor daquele cara. Pô, uma pessoa de idade, que talvez ali, tipo, que nem no caso dele, uma pessoa que não tem muito recursos, uma pessoa de idade que talvez ali não tenha sua aposentadoria, que vive ali a Deus dará, sabe? Que não tem da onde tirar, que vive de compaixões. Pô, eu senti a dor daquele cara em mim, como se fosse eu vivendo aquilo ali. Aí eu olhei assim e tal, aí eu pensei comigo, o que eu posso fazer? Aí tá, firmeza, aí passou, aí eu peguei e fui embora. Aí eu fui embora, aí eu liguei pro Fábio do Rap. Peguei e falei, Fábio, preciso de uma ajuda sua. E detalhe, o Fábio do Rap, ele é um cantor, né, ele faz um rap cristão, ele faz um rap voltado pro rap cristão. É o Fabinho Rapper? Fábio do Rap. Aí eu peguei e falei, Fábio, eu preciso de uma ajuda sua, mano. Ele, o que tá acontecendo, mano? Peguei e falei, Fábio, eu conheci um cara, mano. O cara, ele é de idade, ele tem a senhorinha dele, a esposa dele, ele tem uma netinha, o cara tá passando necessidade, mano. Eu quero muito ajudar esse cara, só que sozinho eu não consigo, mano. Aí o Fábio pegou e falou assim pra mim, falou, Vini, faz o seguinte, vai no mercado, compra a maior cesta básica que tiver pra gente levar pra esse cara, e eu vou te dar metade do dinheiro que você pagar nessa cesta básica. E eu vou lá levar com você. Peguei e falei, firmeza. Aí, voltando anteriormente no que eu tinha falado, esse cara foi um cantor de brega, lá no passado lá. Aí, peguei, fui, comprei a maior cesta básica, foi eu e o Fábio do Rap na casa dele. Só que a gente não falou pra ele que a gente ia levar, a gente não avisamos nada. Eu tinha catado o contato dele, peguei e liguei pra ele, ô Luano, você tá em casa? Ele, toma. Peguei e falei, ó, eu preciso falar com você e eu preciso falar com você hoje. Eu preciso ir aí na sua casa. Ele, não, pode vir que eu tô esperando. Só que nisso daí eu e o Fábio do Rap já estava a caminho. Aí chegamos lá, ele tava lá fora, lá, da casa dele. Aí a gente descemos com a cesta básica do carro. Na hora que ele viu a cesta básica na nossa mão, pensa no que aquele senhor chorou. No que ele chorou. E eu também fiquei emocionado, tô emocionado aqui agora de falar, sabe? O que aquele cara chorou. Aí ele chorou e chorou e chorou. E chamou a gente pra entrar na casa dele, casinha humilde, casa acho que de 2 cômodos. Só ele, a esposa e a netinha ali. Aí ele começou a contar um pouco da história dele, mostrar trabalhos dele antigo. Quantos e quantos vinil aquele cara tem gravado, você não imagina. Ele começou a mostrar um por um. Então, assim, aquilo ali serviu de lição pra gente. Aí ali a gente conversamos.
batemos um papo legal ali, fizemos uma oração ali para ele, para a família dele, para o lar dele. Aí eu peguei e falei assim para ele, eu me lembro que eu falei essa palavra assim, eu peguei e falei assim, Luano, eu frequento a igreja e o Fábio também frequenta. Só que isso que a gente estamos fazendo por você não é para mostrar que a gente somos melhor. Não, a gente não é melhor que ninguém. A gente estamos fazendo por você porque a gente queremos mostrar a diferença. A gente queremos mostrar que é o seguinte, não é todo mundo que... Como que eu posso dizer para você? Vamos lá, você entra dentro de um templo, de uma casa de oração, você vê muitas pessoas pregando o amor, só que na hora de viver, é poucos. Verdade. É bonito você pregar o amor ali dentro da casa de Deus ali, sabe? Você pregar, falar ali baseado no texto bíblico, falar do amor ali e tal. Mas e na hora que você vê um irmão seu lá passando fome lá, será que você realmente vive o amor? Será que você realmente vive o que você pregou lá dentro lá? Qual que vai ser sua atitude? Você vai fazer o possível para chegar junto com aquele cara lá? Ou você vai simplesmente virar as costas e pensar, bom, o meu armário tá cheio, minha geladeira tá cheia, não é comigo, então cada um com o seu problema, ema, né? O problema não é meu. Então, assim, a gente sabemos que tem pessoa assim, que ela prega ali todo o contexto bíblico, só que na hora da realidade mesmo, do vamos ver mesmo, na hora de pregar na atitude, porque é o que eu falo, a maior pregação, ela não é a palavra, ela é a sua atitude. Na hora da atitude mesmo, a pessoa dá para trás. A pessoa não chega junto, ela não tem a petição para chegar junto, aquela vontade, aquele querer, sabe, de fazer o bem, de se colocar no lugar do próximo e pensar, poxa, mano, o cara tá passando fome ali, o cara tá passando uma necessidade tal, o cara tá precisando disso, tal. Tipo assim, pô, mas e se fosse eu, mano? Podia ser eu no lugar dele, mano. Tem uns recados aqui. A Aline, né, tá aqui com a gente. O Come Brent, alguma coisa assim, tá aqui. O Binho novamente acrescentou, né? Quem busca informações se alimenta de conhecimento. Quem parasita nas ideias não tem argumento. É bem isso mesmo, Binho. Graciele tá aqui com a gente. Tem mais mensagem aqui do Mandar um salve pro Glock. Manda um salve pro Glock. Mandar um salve pro Glock SP, que tá aqui Glock com a gente SP. também. Henrique, o PR, também entrou aqui para participar com a gente. Salve, meu irmão querido, máximo respeito, satisfação em tê-lo conosco. Qual que é a Graciele? A Graciele Bibiana é o nome dela? Pera aí. É Cândido. Ah, não, pensei que era outra pessoa. Mas salve, Graciele, satisfação total. Então, deixa eu falar uma coisa contigo, cara. Peraí, só um minutinho. O Alexandre também passou por aqui. O Ale Regman também aqui. Salve, Ale. O W12, né, que eu quero deixar um salve para ele novamente. Gilberto aqui com a gente. Márcia Viana. Arthur, de São Bernardo do Campo. Satisfação, galera, que está aqui acompanhando com a gente. Tem muitos nomes, né? Só que eu não estou conseguindo acompanhar porque já subiu, né? O Binho falou novamente, da hora essa conexão SP Rio de Janeiro. É o Sudeste na representatividade. Isso mesmo, irmão. Daqui a pouco a gente quer você aqui conosco também, viu? Ô, Cocada, você está falando aí muito da questão evangélica, gospel, coisa e tal, então eu quero aqui dar uma alfinetada, né, tipo, botar nossa justa maneira. A gente sabe que o Estado ele é laico, né? A cultura ela é diversa. A gente teve aí essa semana não sei se vocês viram, tiveram a oportunidade de ver, o problema de um evento público onde uma senhora foi falar de Deus e de forma evangélica, por ela ser evangélica, que gerou um certo conflito porque uma pessoa que é do Ministério Público não aceitou, porque ser um lugar público e ele não cabia, segundo ela, aquela situação de falar de Deus da forma de pregar uma religião, né? Porque, né, que se for assim, também o Pai Santo vai querer falar, o budista vai querer falar. Então, assim, como é que você vê essa questão? Como é que você enxerga o papel do rap gospel ocupando espaços públicos que pertencem a pessoas de todas as crenças?
Você me colocou numa saia justa, hein? Mas eu vou ter mas eu tô aqui pra isso. Com certeza. Eu vou tentar responder. Não sei se eu vou me sair bem, mas vou tentar responder. Eu vejo de uma forma super importante, sabe? Esse papel que o rap cristão ele faz de chegar para todas as crenças, né? A Bíblia vai nos dizer, no livro de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tipo assim, o problema é que é o seguinte, muitas vezes a minha verdade não é a sua verdade. Só que, tipo, o que acontece? Eu, como uma pessoa que conheço a verdade, ainda que ela não seja a sua verdade, eu vejo como meu papel te mostrar. Ó, é assim. Só que, tipo assim, eu também entendo que ninguém é obrigado a engolir Deus à força. Sim. Ninguém é obrigado a engolir Jesus Cristo à força, ninguém é obrigado a engolir a palavra, engolir a verdade à força, não. A gente fizemos, não sei se o Binho Brau vai lembrar, a gente cantamos num evento que um parceiro organizou em Suzano, e nesse evento, eu tava acho que com 30, 40 minutos de apresentação, e eu tinha música para cantar esse tempo, só que para mim eu não via necessidade de cantar todo esse tempo, então eu chamei o Binho Brau, falei, Binho, vamos lá que eu quero que você faz um som seu lá. Isso daí foi no Parque Max Pfeffer. E eu chamei o Fábio do rap. Falei, Fábio, vamos lá que eu quero que você faz um rap seu lá. E detalhe, o Fábio do rap é um rapper cristão. E quem que estava lá no dia? Estava Marcos Favela, estava Grupo Catarse, pessoas que não creem em Deus, pessoas que não têm a mesma crença que eu tenho. Só que, tipo assim, cheguei lá, fiz a minha parte, fiz o meu papel, cantei a minha música, levei a mensagem que eu queria levar. Binho Brau levou a mensagem dele. Fábio do rap levou a mensagem dele de um rap cristão. Teve até um rap que cantamos juntos lá. Só que assim, levamos a mensagem, levamos. Fizemos nossa parte, nosso papel, fizemos. A mensagem ficou ali. Você está ali, você está presente. Se você achou que aquela mensagem te serviu, você vai pegar para você. Sim. Se não te serviu, você não precisa pegar. Mas eu fiz a minha parte. Eu te trouxe a mensagem. Eu te levei a mensagem. Então, tipo assim, que nem eu volto naquele texto, né, de João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, isso não se tratando somente a verdade bíblica, mas trazendo para a nossa realidade. Por que o sistema ele odeia que informação chegue na minha mão, na sua mão, na nossa mão, na mão de um povo preto, pobre, periférico, favelado? Porque a informação é a maior arma que temos contra o sistema. O sistema, o pesadelo do sistema é ver um povo informado. Sim. É ver um povo ciente, é ver um povo sábio, um povo que sabe se posicionar em diversas situações, um povo que sabe se policiar em diversos assuntos, um povo que sabe entrar e sair de qualquer lugar, um povo que sabe se comunicar com tudo e com todos. Esse é o pesadelo do sistema. Por que a informação ele não quer? Por que ele não quer que a informação venha para mim e para você? Porque quanto mais informados a gente temos, mais conhecimento da verdade a gente temos. Isso tanto na nossa vida, quanto se trazendo para o lado espiritual. O lado bíblico, né? O lado cristão, né? Que eu tô falando, né? Só que, tipo assim, o lado cristão, eu deixo esse parênteses aí. Muitas vezes a minha verdade não é a sua verdade. Só que, tipo assim, eu sabendo da minha verdade, eu vou te falar a minha verdade. Ó, a verdade é essa daqui, ó. A verdade é Cristo. Só que muitas vezes essa verdade não vai ser sua verdade. Se você concordar, beleza. Se você achar que a mensagem é legal para você, da hora. Só que se você não achar também, eu não vou te criticar. Porque não é a sua verdade, não é aquilo que você crê, não é o que você segue. Só que, tipo assim, agora vamos imaginar alto, vamos imaginar algo além disso. Amanhã ou depois, eu acredito muito em vida espiritual, eu acredito.
Suponhamos que eu levei uma mensagem para você, eu falei de Deus e tal, e você não ouviu ali, você não quis pegar aquela mensagem ali. Amanhã ou depois você chega lá, você vai falar com Jesus Cristo pessoalmente lá. Tá, agora só uma ressalva. Então a gente vai entrar nessa tese, né? Então, essa mulher, ela estava numa Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, né? E ela quis introduzir a palavra de Deus. Como você falou de um versículo, eu também falo sobre Eclesiastes, que diz também que há um tempo para todas as coisas, né? E é assim, a partir do momento que vivemos num Estado laico, eu acho que dentro de uma Assembleia Legislativa, eu acho que é assim, a palavra de Deus ela tem que seguir, sim, né? Mas vivemos momentos não vou nem falar que é de doutrinação, do evangelistão, né? Que quer enfiar a goela abaixo das pessoas a qualquer custo, dentro da política, que as pessoas aceitem a todo custo, mas não aceitem a verdade do outro, levando em consideração que pessoas estão sendo perseguidas dentro das escolas, né, por simplesmente falar sobre temas de africanidade, né? Não é de hoje que a gente está vendo essas situações, né, onde policiais armados entram em escolas, né, por conta de africanidade que está ali dentro de uma legislação e não pode ser falado. E aí, quando entra dentro de uma plenária, eles querem enfiar a goela abaixo dentro de um Estado laico, que lá deveria ser respeitado, uma palavra que, assim, realmente não cabe ali dentro do legislado naquele momento. Então, é isso que a gente quer colocar em tese. Então, Não é nem que a gente seja contra religião nenhuma, porque aqui Sim, não muito rola isso. pelo A crise é contrário. Rastafari, eu não tenho fé nenhuma, tá entendendo? Eu tô tentando me doutrinar, acreditar no que eu vejo, mas é cada um no seu cada qual. Tá? Aqui ninguém quer botar. Tanto que eu vou te fazer uma outra pergunta dentro desse contexto. Você acha que o rap gospel ele é respeitado? olha, eu vou ter que abrir um parênteses. Não é o rap gospel, mas é todo tipo de rap. Ele é respeitado para quem o conhece e sabe o poder que ele tem. Ele é respeitado para quem sabe a sua importância, não somente o rap gospel, mas o rap em geral. Agora, aquele que não sabe a sua importância, aquele que tem a sua mente fechada e não procura buscar o conhecimento, não procura, que nem eu falei, eu trago um tipo de rap reflexivo. É um rap que é para você ouvir, não somente ouvir, sentar, refletir na letra, parar para pensar no que eu estou falando. Agora, a partir do momento que você não para, não pensa, não reflete e tira suas próprias conclusões, infelizmente, tipo assim, tem aqueles que vai buscar o conhecimento e tem os que não pouco estão se importando, vai falar para você que rap é som de vagabundo, é som de favelado, de criminoso, entre outras etc, né, como a gente somos acostumados a ver por aí. Mas a minha curiosidade é, mas assim, no meio do próprio rap, se há uma aceitação entre o próprio galera do rap sobre o rap que fala de Jesus, o rap gospel. Essa que é a minha curiosidade. Então, dentro do rap, eu não posso dizer no rap geral, porque, tipo assim, embora dentro do rap é aceito, tem aqueles que têm outros tipos de segmento. Tem aqueles que vão estar no mesmo evento que você vai cantar um rap cristão, ele vai ouvir porque ele está ali, só que ele não aceita no movimento. Porque ele não segue e ele não crê, entendeu? Só que aí a gente já entra em outro assunto, sabe? Tipo assim, cada um segue o que acredita, ninguém é obrigado a engolir Jesus Cristo, ninguém é obrigado a engolir religião que for. Eu acredito que todo tipo de religião tem que ser respeitado, entendeu? Sim, sim, perfeito. Bora lá, né? A gente viveu um momento em que o rap ele alcançou grandes espaços dentro da indústria musical, né? Você acredita que essa expansão fortaleceu ou afastou o rap das suas raízes?
Cris, repete para mim, por favor. A gente vive um momento em que o rap ele alcançou bastante espaço dentro da indústria. Você enxerga o papel do hip. Peraí, me perdi. Você acredita que essa expansão fortaleceu ou afastou um pouco o rap das suas raízes? Você fala das minhas raízes ou das raízes do rap em geral? Do rap em geral. Esse momento que a gente vive hoje da indústria, né? Hoje todo mundo faz rap, hoje todo mundo com um celular faz seu rap, né? Teve o tombamento também, né? Do Dia Mundial, Dia Nacional do Rap. O rap ele acabou, assim, de certa forma, ficando um pouco mais fofinho, né? Você acha que a indústria, né, ela acabou afastando, né, ou deixou mais próximo das raízes? Na verdade, Cris, tipo assim, não somente a indústria, mas a era que vivemos hoje afastou muito o rap das suas raízes. A indústria também. A indústria ela tem um grande poder e uma grande parte, uma grande contribuição para que o rap fosse afastado também das suas raízes. Só que a era que a gente vivemos hoje afastou muito a era tecnológica, sabe? Que nem antigamente, para você fazer um rap, que nem o Binho Brau mesmo fala, né? Ele ia cantar, ele ia comprar uma base de galeria e tal, ia chegar no show, ele tinha que dar sorte de uma outra pessoa não cantar em cima da mesma base que ele ia cantar. Difícil, não tem. Difícil, muitas vezes se repetia a base, né? Eu não peguei essa época, não é meu tempo, né? Hoje em dia não, hoje em dia você produz um rap pelo seu celular, pô. Você tá com o produtor Sim. na sua mão, você não sabe. Só que aí o que acontece? Tudo aí se tratando da era tecnológica. Agora vamos falar da indústria, das raízes. A indústria, ela contribuiu bastante para que o rap ele fosse afastado das suas raízes. Você vê que hoje em dia, tipo assim, acredito eu que o ramo artístico ele tem espaço para todos. Começando por aí, abrindo um parênteses, ele tem espaço para todos. Só que se você for pegar o poder que a indústria implantou a ponto de, digamos que manipular ali, né, o rap em si, porque você vê que antigamente, você vê que os rap era mais raiz, ele tratava mais uma realidade da favela, ele tratava mais uma realidade do povo pobre, preto, periférico, favelado, povo sofredor, o cotidiano desse povo, ele retratava. Muitas vezes, talvez, de uma forma violenta, como o Eduardo falava lá na época de Facção Central, como o Reinaldo A286 fala até hoje, mas a forma real. Hoje em dia você vê que ele se tornou uma parada, que nem você falou, Cris, uma parada fofa, né? Tipo assim, abre aspas, sabemos que não podemos generalizar também. Aqueles que seguem as suas raízes, que fazem, né? Parabéns, nota 10. Só que tem muitos que foram para um outro lado. Você pega aí um exemplo, você vê que pessoas que faziam rap raiz, talvez até mesmo dentro do movimento nosso aqui, não vou falar lá na indústria, mas no movimento aqui nosso aqui, você vai ver que aquela pessoa que ela fazia um rap raiz, né? Um rap que retratava a realidade da favela, do povo preto, pobre, periférico, favelado, ela já está se juntando com uma pessoa que faz trap para degrinir a mulher, chamar a mulher de piranha, falar que é copão de uísque, que é maconha, que não sei o que tá legal. Aí que nem eu vi outro dia, né? Que nem comentaram outro dia, viva a liberdade de expressão, né? Comentaram outro dia, né? Mas só que muitos estão, abre aspas, muitos estão aproveitando da liberdade de expressão para fugir das suas responsabilidades, para fugir das suas raízes. Porque, tipo assim, a partir do momento que você pega um rap, que nem vou falar no caso trap, que não muda muita coisa, né? Embora muitos falam que o trap é a evolução do rap, nunca foi. Porque a gente sabe que MP Expressão Ativa já fazia trap, Sabotagem, DBS, tudo já fazia trap. Então, tipo assim,
muitos aproveitam desse poder de liberdade de expressão para passar um pano para muitos que são irresponsáveis com suas mensagens dentro da música, né? Para passar um pano para aquele lá que está falando que... Para passar um pano para aquele lá que está falando que a mina tem que mesmo ficar com 10, com 20, com 30, que tem que curtir a vida, que tá da hora. Só que aí, amanhã você não pode culpar ninguém quando a sua filha cair na prostituição. Isso daí é semente do que você está plantando agora. Amanhã você não pode culpar ninguém quando o seu filho estiver viciado lá no álcool, na cachaça, no crack, porque isso daí é a semente que você está plantando agora. Falando que o mano tem que dar uns 2 no baseado, falando que o mano tem que ripar numa carreira de farinha, que é o que eu vejo muito no trap. Eu não posso generalizar e dizer que são todos trap, não são. Tem pessoas que fazem um trap com consciência, com inteligência, com responsabilidade, e eu cito exemplos. Nobre Dan. Cata uma música daquele menino e escuta uma música daquele menino. Não tem um trap que você vê ele esculachando as mulheres. Sim. Ele falando que você tem que ripar na carreira de cocaína, na maconha, no crack, no álcool. Mas hoje, o que a gente vemos muito dentro do trap é isso daí. Sim, sim. Ainda digo mais, né? A galera que fala, né, que o rap hoje não é mais combativo, eu convido a buscar a cena independente, né? Os de mídia pode até estar fofinho, né? Mas o nosso rap da cultura independente tá ali, tá firme, tá forte, tá pesado e tá mandando a real, tá mandando a mensagem e sem massagem mesmo, né? E coloca aqui, ó, o Binho, ele disse o seguinte, né? Comigo, o rap tem que ser papo reto. Essa fita de rap fofinho, kkk, comigo não rola. Gosto de rap de como era nas antigas, poucas ideias. E é isso mesmo, o rap é sem passar pano, né? Ele complementou. Passar pano jamais, o pano rasga, xará. Quem passa pano compactua mesmo com patifaria. E é isso, e é poucas. Então, Cris, é assim, sabe? Eu vejo pessoas, e quando eu falo que eu vejo, eu não estou falando que eu vejo pessoas na indústria, não. Estou falando pessoas aqui, no meio nosso. Isso também. Eu vejo pessoas querendo lacrar, abre parênteses, querendo lacrar em cima de alguns tipos de assunto, pessoas que tá indo totalmente contraditória a tudo aquilo que pregou. Sim. E eu não tô falando de pessoas que começam agora, não, porque, tipo assim, se eu for olhar para dentro do cenário mogiano, o mais novo na caminhada mogiana sou eu com 4 anos. E mesmo assim, nunca fui contra, nunca fui de contraditória nenhuma palavra que eu preguei dentro do meu rap. Só que aí você vê pessoas querer lacrar em cima de alguns tipos de assunto, pessoas de 30, 40 anos, pessoas que contestavam sobre alguns tipos de assunto, tipo assim, um exemplo, Cris, eu não concordo que você chame a mulher disso, daquilo, no seu som. Só que você não concorda, só que você tá junto com a pessoa, né? A troco de like. Sim. A troco de bop. E ainda coloco mais, muitos falam, querem falar sobre contra Red Pills, né? Contra incels, quer tá na luta pelas mulheres, aí quando chega em casa, soca a mulher. Aí você sabe o que acontece, Cris? Como eu falei, se eu for olhar para o cenário mogiano, eu sou o mais novo daqui com 4 anos de caminhada. Aí se eu for falar isso daí, muitos que talvez podem até estar assistindo agora nesse exato momento, vão falar, mas calma aí, mano, esse mano tá chegando agora, quem que ele acha que ele é para falar isso daí? Porque a verdade machuca. Sim, sim. JP? O que falaram aqui? Eu estou conseguindo ver, porque o Binho Brown. Vários dentro da cena contradiz com o que conta nos palcos, vestem a máscara e fora dele, as máscaras caem. É isso aí, a gente não cai. É isso aí. Já que a gente está entrando nesse assunto também, vou ter um outro assunto polêmico. Agora é as polêmicas. Claro.
Eu quero ver ele se enrolar aí. É o seguinte, cara, como é que você vê a galera que canta para a extrema-direita, ou rap de direita, sendo que você é evangélico e a bancada evangélica é toda de extrema-direita. Qual é a tua posição nisso aí? Fala para mim. Minha posição é neutra, não sou nem de direita nem de esquerda, para mim é tudo um bando de demônio. Boa. Queima ele, Jesus! Tá certo. Mas assim, você não é cobrado a se posicionar tanto pela galera da esquerda quanto pelo pessoal gospel da tua linha a ter uma posição definida? Não. Não, porque sabe que comigo não rola, né? Entendi. E você também não tem um posicionamento, né? Você prefere se manter neutro. Tô neutro. Pra mim são tudo um bando de demônio. Eu quero que queime tudo no mesmo lugar. Certo. E se você quiser responder essa, você responde. Senão, você não precisa responder, não. Mas como você vê o pessoal que abraça essas causas, tanto de um lado quanto de outro? Como eu vejo? Eu vejo como um bando de doente mental, né? Um bando de retardado, né? Brigando por lado direito, lado esquerdo, e o lado direito e esquerdo só nos roubando dia após dia, porque independente de quem amassa, de quem o povo colocar lá, porque o povo tem o poder de colocar ou de tirar, independente de quem o povo colocar lá dentro, não vai mudar nada. O que muda é que vão te roubar mais, um vai te roubar R$1 a mais, outro vai te roubar R$1 a menos, e você continua se lascando da mesma forma. Enquanto eles vão te roubando lá, vocês vão se matando aqui. Vocês vão se matando aqui para defender um ou outro. Que nem lembra que você existe, que é mesmo é que você se mate mesmo, sabe? Que é mesmo é ver você dentro de um caixão, que é mesmo é ver você se afundando no crime, no álcool, nas drogas, porque se realmente quem está lá dentro lá, tanto de direita quanto de esquerda, tivesse se importando comigo e com você, quantos e quantos projetos culturais teríamos em bairros periféricos, como nesse daqui que eu estou agora? Quantos e quantos programas voltados para a cultura, para o esporte, para tentar tirar a molecada desse foco de rua, de crime, teríamos? Mas você não vê isso. Mas vai procurar saber e se informar quantas cadeias estão sendo construídas. Sim, a política hoje é o segregar para conquistar, né? É a manipulação, não tem outra ideia. O Bim falou aqui, Bolsonaro e Lula entra no quê? Eita, e sai vazado, tudo um bando de pilantra e o povo pagando Ele tá falando do Bolsonaro. Sendo que cada dia tratando mais impostos. A opinião dele aí, eu vou respeitar. Mas é isso aí, cara. Infelizmente, a política ela causa essa divisão e as galera acabam perdendo o freio. Né? Eu queria te contar outra coisa sobre a sua criação, você nesse campo político e religioso. Na tua criação, o que vem antes, a letra ou o beat? Muitas vezes a letra vem primeiro, vem antes do beat. Beleza. Porque assim... E quais, só emendando aqui, e quais os artistas que você se inspira, que não precisa ser necessariamente do rap, tá? Das antigas ou novo, quais são as suas influências? Se eu for falar tanto de artista que eu me inspiro, a gente vai ficar a noite inteira aqui, mas enfim, vamos lá. Não vou nem falar do rap, né? A gente já estamos aqui falando do rap. Vamos falar de outros gêneros. Vai. Cássia Eller, Ana Carolina, Seu Jorge, Djavan, Cassiano, Tim Maia, Renato Russo, Cazuza, Raul Seixas, Dinho Ouro Preto. Boa. E são tantos e tantos, mano. São tantos e tantos que se eu for falar eu fico aqui a noite inteira. Boa. Beleza, vai lá, Cris.
O racismo, ele continua sendo uma das maiores feridas dentro da sociedade brasileira, né? Como que você enxerga o papel do hip hop no combate ao racismo e às desigualdades? Como eu falei anteriormente, né, eu vejo uma importância muito grande da gente tentar fazer a nossa parte, tentar combater, mas como que vamos combater? Vamos combater fazendo a nossa parte. Qual que é a nossa parte? É denunciar, é citar esses assuntos nas músicas. Sim. É como eu falei, eu tenho uma música chamada Sem Preconceito, ela ainda não está na plataforma digital, mas em breve eu irei subir. É uma música chamada Sem Preconceito, a qual eu retrato preconceito, racismo, eu falo sobre tudo isso daí, com um parceiro que é boliviano. E quando eu escrevi essa música, por que eu escolhi fazer um feat com um parceiro boliviano? Eu poderia escolher qualquer outra pessoa, mas por que ele? Porque ele, não que outras pessoas não fossem, mas ele é uma pessoa que foi e é muito discriminada pela sua naturalidade. Infelizmente, acontece muito, né? A pessoa ser discriminada pela sua naturalidade, tem a pessoa que vai... Quantas e quantas vezes pessoa de cor, pessoa de pele escura, como no caso já aconteceu comigo, você entrar no mercado e te olharem torto, você ser perseguido talvez no corredor de um mercado, pelo seu tom de pele, pela sua vestimenta, né? Então, tipo assim, o hip hop, o rap, ele tem um papel muito importante. Qual que é o papel dele nisso daí? É combater. E como que vamos combater? Vamos combater não deixando passar esses tipos de assunto despercebido. E deixando racista, né, que nem catavento. Então. E é que nem... Como é que é? Na música Sem Preconceito, tem uma parte que eu falo assim, infelizmente no Brasil, o preconceito tá 1000, mas minha rima dispara como um tiro de fuzil, que vem batendo de frente com suas atitudes isoladas. Trago a verdade, não rima desperdiçadas. A aliança tá firmada, pode falar que é nós. Aqui Brasil e Bolívia unidos em uma só voz. No rap underground vou quebrando preconceito. Todos somos seres humanos e merecemos respeito. Rimas raras, versos verídicos, foca em fatores fatos. Desfoca a pipoca, sai fora, se joga aqui é só guerreiro nato. Rap reflexivo, veio derrubando barreiras, dizendo não ao preconceito e quebrando fronteiras. Boa! E agora, continuando nessa parte, né, a gente falou sobre o racismo, agora eu vou falar sobre outro tema que é super importante, né? A violência contra a mulher e o feminicídio, né, exige um posicionamento de toda a sociedade. Como você acredita que os artistas e comunicadores podem contribuir para mudar essa realidade? Da mesma forma, né? Você trazer esse tipo de assunto à tona e não deixar passar despercebido. A gente estamos falando de assuntos polêmicos e, na minha opinião, o rap precisa muito mais disso. Precisa, se faz necessário. O rap precisa abordar mais esses tipos de assuntos, sabe? Porque não é somente bater no sistema, somente agredir o sistema. É necessário. Mas tem outros assuntos que são necessários, né? Infelizmente ou felizmente, mas eu vou dizer infelizmente, eu ainda não tenho um trabalho artístico que traga essa mensagem, né? De violência contra a mulher, né? Mas temos, sim, grandes artistas, né? Grandes pessoas que denunciam através da sua arte, das suas letras, da sua música, né? Aqui em Mogi temos Lauren Priscila, e acredito que tem muitas outras. Se você for para Brasília, tem Atitude Feminina, que vem trazendo ali nas suas letras, sabe? Para mim é muito importante manter, sim, trazer ali dentro da sua música, da sua arte ali, trazer esses assuntos à tona. Porque são assuntos que muitas vezes ficam isolados e não pode ficar isolado. E voltando ao assunto que falamos há pouco tempo atrás, muitos, como o Binho Brau falou, muitos sobem no palco de máscara, muitos querem lacrar em diversos assuntos, muitos querem lacrar em diversas situações, só que quando estão na sua casa são o primeiro
a dar soco na sua mulher, a bater na sua mulher. Então é complicado falar sobre isso, é bem extenso. Sim, e olhando por esse lado das diversidades, né, a cultura do hip hop, ela nasceu da diversidade, né, e da união, entre diferentes realidades. Você acredita que hoje a cultura hip hop ela está buscando... Peraí, Cris, peraí, só um minutinho. O cara, tem alguém aí com o som ligado, coisa parecida? Que tá cruzando aqui com a gente? Tá tendo um retorno bem alto. Aqui em casa, não. Isso daí é lá pra fora, lá pra rua, lá pro bairro lá. Tá, entendi. Então, tá. E olha que eu tentei chegar no cômodo mais afastado de casa, porque tá bem mais alto. Então, tá, agora tá pra aí, agora tá mais. Não tá nem dando pra ouvir a Cris. Desculpa, tá? Tá tendo um retorno. Não é meu, não. Eu tô fechando o meu microfone. E eu tô sem microfone. Então, né? A cultura hip hop, ela nasceu da Oi? Melhorou um pouco, tá a mesma coisa? Como que tá? Não, tá de boa. É só um retorno de microfone mesmo. Beleza. Então, vamos de novo, essa bagaça. A cultura hip hop, ela nasceu da diversidade e da união entre diferentes realidades, né? Isso é óbvio. Você acredita que hoje a cultura está conseguindo incluir mulheres LGBTQIA+, PN, né? Pessoas com deficiência e outros grupos de forma justa? Olha, eu acredito que inclui, porém, infelizmente, como acabamos de falar, ainda é muito grande o preconceito dentro do próprio movimento artístico. Tem sim, pessoas LGBT, não sei falar isso daí. Muita sigla. Muitas siglas. Tem sim pessoas inclusas no movimento, porém sabemos que o movimento em si ainda é muito preconceituoso com essas pessoas. Se a gente formos buscar lá na indústria lá, a gente vamos ver que, se eu não me engano, o Rico da Laçã, né, que é homossexual. Temos aqui próximo a gente o próprio... Bom, não sei se devo citar nome e tal, mas se tratando com respeito, né, não estou faltando com respeito nenhum. Mas temos aqui próximo a gente o próprio Cachildo, né, que faz parte do movimento, que faz parte da nossa cultura e da nossa arte aí. Então, assim, tem sim pessoas inclusas no movimento. Porém, sabemos que o movimento ainda é muito preconceituoso com essas pessoas. Eu acho que, como eu falei, sabe, eu acho que poderia ter mais. Eu acho que, como eu falei, a arte, ela tem espaço para todos. Eu só acho que todos que estão infiltrados no meio artístico, independente do seu gênero, do seu gosto, eu só acho que cada um tem que ter a sua responsabilidade com aquilo que faz. Massa, agora a gente já está indo para a reta final, né? Agora a gente vai entrar em outro assunto, né? Além dos palcos, você também comunica através do Lado Louco Cast, né? Como surgiu esse projeto e o que ele representa dentro da cena independente hoje? Então, o Lado Louco Cast, ele é algo que ele surgiu. Eu acho que eu era bem novo ainda quando surgiu o Lado Louco Cast. Vamos dizer aí que eu tinha uns 5, 6 anos, quando surgiu o Lado Louco Cast. Aí vem, né? De lá pra cá, ele vem pegando a sua forma, pegando toda essa estrutura que ele tem hoje, sabe? Esse nome que ele tem hoje, essa responsabilidade, esse peso que ele tem hoje. Hoje temos aí o podcast que apresentamos, né? Que é o Lado Louco Cast. O Lado Louco Cast, a origem dele, a raiz dele, o Lado Louco Cast, ele nasce com o Mano Mac, né? O rapper Mano Mac. Então, ali ele nasce com o Mano Mac, aí o Mano Mac ele vai para uma outra cidade, aí o Binho Brau começa a carregar o nome do Lado Louco Cast, aqui em Mogi das Cruzes. O Binho Brau estava carregando para cima e para baixo o nome, então, um certo dia o Mano Mac liga pro Binho Brau e fala para ele, tô vendo que você tá levando o nome aí e tal,
a partir de hoje estou passando o nome para você. Então, o Lado Louco Cast ele passa a ser responsabilidade do Binho Brau, é o Binho Brau que ele vem mantendo vivo, né? O Lado Louco Cast. Com o passar do tempo, ele vem pegando toda essa estrutura que ele tem hoje, ele vem ganhando a força que tem hoje, né? Hoje a gente temos aí o Lado Louco Cast, que é o Lado Louco Cast, né? Que é o nosso podcast. Acredito que já vai ou tem 2 anos. Binho Brau me corrija se eu estiver errado. O Lado Louco Cast ele começou primeiro Binho Brau e Big F, aí depois entrou Max Flow, aí depois de um certo tempo o Lado Louco Cast ele passa a ser Binho Brau e Max Flow, aí depois agora, depois de anos, né? Não é muitos anos, né? Acho que depois de 2 anos, né? Porque eu era somente o público do Lado Louco Cast, eu não era apresentador. Esse convite veio para mim agora. Ele tá falando aqui, 2 anos. Ele tá falando aqui, 2 anos. Aí agora me veio o convite, né? Pelo Binho Brau. Para mim foi uma honra muito grande, né? Estar somando com os caras, estar ali. Algo que, sinceramente, nunca imaginei que eu ia ser, né? Um dos apresentadores do Lado Louco Cast. Para mim é uma honra. E o Lado Louco Cast, ele é um sonho que ele foi sonhado lá atrás. Ele é um sonho de quem ainda não teve a sua oportunidade de estar presente conosco. Ele é um sonho de quem já se foi. E ele é um sonho de quem segue aqui conosco e continua sonhando por esse projeto, que é o Lado Louco Cast, né? Ele é um sonho de quem sonhou lá atrás. Quem que sonhou lá atrás? O primeiro? Mano Mac. Do Mano Mac veio pro Binho. Aí hoje a gente estamos aí com o Lado Louco Cast. Ele é um sonho de quem já se foi. Por que ele é um sonho de quem já se foi? Porque a gente realizamos... Só um minuto, aguarda só um minutinho. Tá aqui não! Complicado. Ele é um sonho de quem já se foi. Por que ele é um sonho de quem já se foi? Porque através do Lado Louco Cast, quando eu ainda era apenas o público do Lado Louco, não era nenhum dos apresentadores, a gente conseguimos realizar o sonho de um parceiro que hoje descansa no céu, que é o DJ Deco, né? Que ele entrou em contato comigo. Pegou e falou, ó, o meu sonho é participar de um podcast. Peguei e falei pra ele, você vai participar. Na mesma hora eu mandei mensagem pro Binho. Falei, Binho, como que tá a agenda aí? Ele tá assim, assim, assado. Peguei e falei, ó, é o sonho do DJ Deco, mano. Não tá aqui, não! Saiu! Me desculpa, gente, é difícil. Aí, eu tenho gato. Aí eu peguei e falei assim pro Binho. Peguei e falei, Binho, o DJ Deco, mano, é o sonho dele, vamos ajudar ele a realizar esse sonho. O Binho falou, vamos. Aí no dia 20 de novembro de 2024, o Lado Louco Cast entrevista o DJ Deco. Dia 18 de novembro de 2025, o DJ Deco falece. 2 dias antes do podcast fazer 1 ano. Então, é um sonho de quem já se foi, e é um sonho de quem ainda não teve a oportunidade de vir até nós, que vai vir, é um sonho de quem continua sonhando junto com a gente, né? Porque acredito que todos vocês fazem parte desse sonho, né? Porque a gente sabemos a importância que o Lado Louco tem, o Lado Louco Cast tem, porém, a gente também não conseguiria mandar o Lado Louco para frente, continuar dando andamento no projeto Lado Louco Cast, que é o nosso podcast, se a gente não tivesse vocês que faz acontecer. Chris Roots, que é uma da nossa fiel, que está aí sempre somando com nós, aí, tá sempre somando com nós, W12, Mr. Big, entre outras pessoas. Então, assim, é um sonho de todos nós, sabe? Eu costumo dizer que o Lado Louco Cast, ele não é nosso, mas ele é de todos. Eu quero aproveitar, né, e dizer que eu acompanho, né, o Mano Cocada, sempre quando vai começar, ele já dá uma clicada, pô, Cris, vai lá, assiste lá, né, acompanha. E eu tenho acompanhado, né, toda segunda-feira e é o máximo, viu? Galera, vai lá, se inscreve no canal, participa e acompanha, porque assim, o Lado do Louco Cast é muito bom, é um programa maravilhoso, não é só um bate-papo, né? Ali você fica conhecendo a galera dentro da sua intimidade, né? O artista, as suas diretrizes, trabalhos novos, né?
e os apresentadores também são bem desenrolados. Então, galera, prestigia porque vale muito a pena. Eu vi E eu uns quero que cortes. você fala também sobre os eventos do Lado Louco Cast. Lado Sim, Louco. sim, já vou falar, já deixa só eu frisar uma parada aqui. Eu vi uns cortes da entrevista que vocês fizeram com a Fá Cabelo Duro. Meu, que mulher inteligente, viu? A Fá é Pa- maravilhosa. Olha, Parabéns para parceira. vocês, para ela. Não a conheço, mas será uma honra um dia se tiver essa oportunidade, sabe? Muito inteligente, mano. Muito inteligente mesmo. Então, os eventos do Lado Louco, ele acontece da seguinte maneira. Todo mês a gente tem o nosso Lado Louco Cast, né? São as segunda-feiras, então 4 segunda-feiras. A gente se reúne ali, nós apresentadores, que além de apresentadores somos MCs, se reunimos com os quatro entrevistados que passaram durante o mês no podcast Lado Louco Cast, marcamos uma data e fazemos ali o evento ali no nosso próprio espaço ali, que é no Cursinho Popular ali, Maio de 68, né, que fica ali na Paulo Frontin, não vou me lembrar o número agora, Binho Brau pode comentar aí, mas fica ali. Então, todo mês a gente marca com os entrevistados que passaram pelo Lado Louco Cast, né, e somando com nós também, a gente faz ali um evento não somente para quem passou por lá pela entrevista, mas para quem quer curtir, talvez você tá de bobeira em casa, tá no tédio, não tem nada para fazer, vai ter um evento ali, vai ter um movimento ali, vou encostar lá, vou dar um rolê, vou curtir os meninos e tal. Então, assim, é essa pegada aí. Evento totalmente free, sabe? Totalmente gratuito. Quem quiser colar, se eu não me engano, o próximo evento nosso, Binho Brau, comenta aí. O próximo evento nosso, se eu não me engano, é dia 26. Então, quem quiser colar, as portas estão abertas. Pode colar, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, né? É o que eu acabei de falar. O Lado Louco, tanto cast, tanto o Lado Louco evento, enfim, o Lado Louco, ele não é nosso, o Lado Louco, ele é de todo mundo. Maravilha. E a galera se inscreve lá no canal, né? Lá no YouTube, Lado Louco Oficial. Procura lá no YouTube para acompanhar as lives toda segunda-feira e os trabalhos da galera, porque é maravilhoso. Super indico. E eu quero dar um salve para ela. Você viu quem acabou de chegar, JP? Vi não. Ela, porque todo dia é dia de Maria! de Maria. Ô, Todo Maria! dia é dia de Maria. Salve, Maria! Maravilhosa. Todo dia é dia de Maria. Salve, Maria! Fiel aí sempre Salve, com a gente. Maria. Aí, o Binho tá falando aqui, dia 26, domingo, a partir das... Ih, meu Deus, cadê? Às 16 horas. Isso, 16 horas. Estão ficando velho aqui, estão chegando nada. Aí, antes da gente encerrar, eu tenho uma pergunta que mas que eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu não sei se você vai poder me responder. Pô, Binho, por que tu tirou o Black Power, cara? Foi o pastor que mandou? Esse Black Power, o Binho Brau tinha até falado, falou, você vai ter que ir na entrevista de Black Power. Então, esse Black Power, realmente eu tinha ele. Essa foto que tá aí, ela é montagem. A camisa em si, ela é montagem. Só que o Black Power realmente eu tinha. Eu era um pouco mais novo, né? Tinha ali a fase dos meus, acho que 21 para 22 anos. Na época que eu morava em São Paulo, eu tava com esse blackão aí. Aí eu vou falar pra você, depois de lá, quando eu cortei, nunca mais eu consegui deixar meu cabelo crescer, mano. Eu já tive ideia, eu sei como é que é. Eu sou carequinha também. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita caspa. Então, tipo assim, você pode ver, o meu cabelo tá curtinho. Ele cresce, depois já começa a coçar, sabe? Começa a suar, começa a coçar. Aí tem que toda hora tá cortando. Legal. Cris, fala aí. Eu queria muito deixar ele crescer de novo, mas não consigo mais. Tá certo. O Binho falou que vai ter dia 26, domingo, a partir das 16 horas, né? Revoltados no Vocal, W12, Mano Cocada, Mistura de Fatos, Binho Brown, Jeff, Ogi. E bora lá prestigiar, galera. Bora lá, galera. Chega junto aí. Dia 26 eu acho que dá pra eu chegar também pra prestigiar vocês.
E outra, vai ter mic aberto e eu quero a Cris Roots mandando uma poesia lá. E você, JP, tá convidado, vem com nós. Eu vou falar minha poesia da batatinha quando nasce. Ai, legal. E aí, Cris, vamos puxar? Então, só tem mais a finalização, né? Muitos jovens sonham em viver da música, né? Mas encontram inúmeros obstáculos. Cara, eu fui olhar o cocada, eu me perdi. Ai, vai ter os cortes, hein? Pera lá, deixa eu voltar. Tá, poxa. Então, muitos jovens sonham em viver da música, mas encontram inúmeros obstáculos, né? Qual conselho você daria para quem está começando sem a estrutura ou sem incentivo? Para quem sonha em viver da música? Sim. Eu tenho que ser sincero, né? Se você sonha em viver da música, não faça rap raiz. Faça qualquer coisa, mas não faça rap raiz. Você não vai viver da música. Pelo menos eu não conheço ninguém que viva. Conheço sim. Daqui de Mogi, uma pessoa só. Lauren Priscila, tá começando a decolar na música. Tá começando. E ainda assim mesmo ela rala pra caramba, viu? Ainda assim mesmo ela rala pra caramba. É uma baita trabalhadora. Sim. Pega no bastante direto aí. Então, assim, para quem sonha em viver da música, não faça rap raiz. E outro conselho também para quem sonha em viver da música é ir pra cima, pô. Se é o seu sonho, você tem que ir para cima, independente de apoio, com apoio ou não, você tem que correr atrás do seu sonho, você tem que correr atrás daquilo que você acredita. Que nem eu falo, eu costumo muito falar sobre isso quando a gente entra nesse tipo de assunto. Se eu falar que um dia eu não quero ver que eu ganho um dinheiro com a minha música, eu tô mentindo, eu quero sim. Só que eu nunca tive essa ambição por ganhar dinheiro da música, não. O meu propósito com a música é bem maior, ele vai além do dinheiro. O meu sonho com a música é um dia eu estar passando na rua, trombar um doido e ele falar assim pra mim, mano, eu tava no crime, eu tava no crack, escutei seu som, tô firmão, tô com a minha família, tô de boa. Se eu conseguir isso na minha vida, eu tô realizado meu sonho na música. Boa. E o que vem de novidade do Mano Cocada? Diz você. Não, de geral, vai, pode falar. De geral, o que vem do Mano Cocada? O que a gente pode esperar do Mano Cocada? Nossa, eu vou falar a verdade pra você. Falando em novidade, eu tenho me cobrado muito, sabe, sobre novidade, porque é o que eu falo, embora talvez eu já falei pro Binho diversas vezes, talvez nem ele acredita mais, mas eu tenho um caderno aqui cheio de letra para trabalhar. Só que, tipo assim, faz tempo que eu não gravo nada, não gravo um som, não gravo um clipe, faz tempo. Então, assim, eu tenho me cobrado muito. Eu sei que eu tenho que voltar a me movimentar. Mas por que eu não tenho gravado nada por enquanto ainda? Porque, por enquanto, eu estava no propósito e no objetivo do quê? Que nem eu tô aí caminhando para os 4 anos aí de música. Então, dentro desses 4 anos, eu não tive muita não que eu não tive, na verdade, também não busquei muita informação de como fazer para lançar minhas músicas. Então, minhas músicas que eu tenho estão atrasadas. Eu estou lançando agora, tem acho que 4 ou 5 músicas nas plataformas digitais. Já teve 2 que eu tentei subir, vou ter que regravar. E estou trabalhando as outras para poder subir. Só que assim, novidade tem bastante. Tem músicas escritas no caderno. Tem alguma coisa aí, né? Com alguém aí chamada Cris Roots aí que a gente está estudando aí, né? Um projeto aí para vir um som novo aí. Tem o clipe Caminhando no Vale da Sombra, né? Que é com Big Master, que a gente estamos conversando para a gente poder fazer esse clipe aí e tal. Tem bastante coisa, tem bastante novidade por vir. Tenho me cobrado muito. Peço perdão a quem curte meu tipo de arte, meu tipo de trabalho, porque assim, eu sei que tem bastante coisa atrasada, como clipe, como músicas, mas eu peço perdão porque assim, não é por maldade, é que eu quero realmente, de fato, subir essas músicas que estão atrasadas. Tem as Cypher Sementes que o Binho tá falando. Então, essas Cypher Sementes aí, Binho, a gente vamos ter que dar um puxão de orelha no Rodrigo Góes, viu, mano? Na verdade, nós todos deixamos um pouco de lado, mas a gente temos que
dar um puxão de orelha nele para motivar ele pra gente ir pra cima. Então tem... Aí, JP, momento rasteira, não dá por mim nem por você. Escuta aqui, ó, o que o Binho disse. Desde 1980 ele fala isso. Sim, entregou. Não foi nem eu nem você dessa vez. Falei o Binho dos nossos. Ai. Maneiro. Então, Cris, fala aí. Então, agora as considerações finais, né? Eu queria que o Mano Cocada desse as considerações finais. Como assim? Dá um salve final? Isso, seus agradecimentos, seus tchau. Teletubby, hora de dar tchau. Primeiramente, meu agradecimento é a Deus, né? Sei que se não fosse ele, não teria essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Segundamente, meu agradecimento a vocês, né? Conexão Roots. Para mim foi uma honra, gratidão, né? Fazer parte desse projeto seus, desse podcast seus, poder contar um pouco da história do Mano Cocada, né? Poder entrar em assuntos polêmicos e tentar sair, né? Não sei se saí muito bem, mas tentei, dei o meu melhor. Jogou leve hoje. Dar um salve e agradecer a todos que chegaram aí para prestigiar Binho Brau, parceirão, dentro e fora dos palcos, ele sabe disso, sabe que a qualquer momento, se precisar, tamo junto, e ali tamo junto de verdade, né? Binho Brau, Cantornou, W12, deixa eu ver quem mais tá por aí. Binho Brau, Cantornou, W12, Maria Rosa, obrigado a todos. Obrigado a todos. Não vou ficar citando muito nome, porque talvez eu fique a noite inteira aqui. Mas eu tenho que expressar minha gratidão a todos, né? A todos que deixou seu comentário, a todos que compareceu. Sei que se não fosse vocês, nada disso aconteceria, né? Porque para o podcast acontecer, precisa da gente, né? Precisa do entrevistado, precisa do público, né? Então, assim, eu tenho que agradecer a todos por essa oportunidade. Massa, amei participar desse podcast. Vou me inscrever, não era inscrito, confesso, vou me inscrever no canal aí. E vamos ver aí quem que será o próximo entrevistado aí. Vamos ver quem que nós vai acompanhar aí, o que nós vai absorver de bom. Porque, como eu falei, eu vi alguns pequenos cortes da Faca Cabelo Duro. E, que entrevista massa vocês fizerem. Maravilha. Obrigado. O Binho, né, tá falando para você que é recíproca, né, as palavras que você ofereceu para ele, né? Chamou eu de Teletubby do gueto. Boa. Binho, não vou mais te chamar para você participar, viu? Muito bom. Muito bom. Quero agradecer, né, por você aceitar de imediato, né? Eu não precisei nem de te subornar nem nada, né, para você participar do nosso bate-papo. Foi super suave. Ô, Cris, você não precisou me subornar? Não. Aceitou de imediato, né? Ele estava apresentando, né, o podcast junto com o Binho e os outros, né? Apresentando uma live com o W12, né? E eu por telefone, aí eu convidei-o, né, para estar participando, né? E ele de imediato aceitou, né? Tá aqui com a gente, né? Eu confesso que tá tudo de bom essa live. E é isso, eu te agradeço. Agradeço a todos, né, que participaram hoje do nosso bate-papo. Satisfação imensa mesmo ter todos vocês, né? E gratidão a todos. E eu espero ver o Binho Brau aqui com a gente também, né? Já vou agendar com ele, né? Para logo menos ele estar aqui participando, porque ele respondeu muito aí escrito, né? Então agora ele vai dar a voz para a gente também, né? E é isso. Uma boa noite a todos e a hora de dar tchau. Galera. Isso aí, valeu, Mano Cocada, obrigado aí pela participação. Olha ele falando que eu fiquei em choque aí, ó. Na verdade, ele ficou em choque. Fala aí, Bin, você não tá...
Vini do céu, você não sabe de nada, filho. Sabe nada, inocente. Tá certo. Galera, então esse aí foi o nosso bate-papo hoje com Mano Cocada, falando sobre a sua vivência, falando sobre o rap gospel, falando sobre a sua carreira. E na presença da nossa maravilhosa Cris Russo, vamos nos despedindo aqui, contando com a sua presença na nossa próxima live. Valeu? Forte abraço para todos, boa noite e fui! É nóis!